Também estou feliz. Glória a Deus por sua vida. Glória a Deus por essa igreja que é tão abençoadora. Todas as vezes que se movemos em prol de algo ou alguém, essa igreja está junto, demonstra muita solidariedade. Isso é importante. Amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor sobre as nossas vidas, que está no livro de Marcos. Você que trouxe Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10. Glória a Deus. Marcos capítulo 10, versículo de número 17. Vamos ler até o 28. São alguns versículos, mas eu quero convidar você a ler comigo hoje. Marcos 10, todos acharam? Amém. Eu vou começar lendo aqui. Se você não trouxe Bíblia de alguma maneira aí, acompanha com a gente aqui no telão. Marcos 10, 17 está escrito assim: pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então respondeu ele: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, citando-o, amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Amém? Só até aqui. A gente vai conversar um pouco sobre esses versículos que lemos no livro de Marcos. Marcos é o segundo evangelho do Novo Testamento. Marcos se converteu através da pregação de Pedro. Foi um homem muito precioso. Foi um homem que também fez uma viagem missionária com Paulo, e por medo, por temor, ele abandonou a missão, abortou a missão. Mas de alguma maneira foi um homem muito precioso, porque ele escreve esse evangelho aqui, de alguma maneira para pregar o evangelho, contando o ministério de Jesus no norte de Israel, na Galileia. Aqui no versículo 17 que lemos, a partir do 17, nós vemos dois homens que parecem muito com a igreja atual desses dias. O primeiro homem que a gente vê aqui é um homem que o subtítulo do texto o intitulariza como jovem. E no versículo 17, esse jovem, ele, quando avista Jesus se colocando no caminho, ele vai até Jesus e se dobra diante de Jesus, perguntando a Jesus, fazendo uma pergunta que talvez a maioria de nós
temos essa pergunta no nosso coração ou na nossa mente. Esse jovem e homem, ele se dobra diante de Jesus e fala: bom mestre, como eu faço para herdar a vida eterna? Como farei? Como faço? Eu preciso e quero saber o que eu faço, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna. E aqui começa um diálogo de Jesus, um diálogo rápido talvez, com este homem, com este jovem. E Jesus foi muito pontual no que ele tinha para dizer ao coração desse jovem. O primeiro homem que quero falar aqui é deste jovem. Um jovem que tinha muitas propriedades. Esse jovem, ele era um dos dirigentes das sinagogas. Era um jovem muito inteligente. A Bíblia não fala o nome dele, porque talvez ele tenha colocado a sua identidade em todas as suas riquezas. A Bíblia não fala o nome dele, porque talvez ele tenha colocado a sua identidade naquilo que ele tinha de mais precioso, que era o dinheiro, eram os recursos. No versículo 17, nos mostra que este jovem, ele tinha boa expressão. Este homem tinha uma ótima expressão, tinha uma ótima lábia, porque ele começa a sua expressão se dobrando e chamando Jesus de bom. Então era um homem muito inteligente, era um homem muito bom no que fazia, porque à primeira instância ele está demonstrando uma preocupação com a sua vida espiritual. Quando esse homem avista Jesus, de imediato ele já demonstra uma preocupação com a sua vida espiritual e até mesmo com a sua salvação. Ele pergunta: eu preciso saber, Jesus, bom mestre, como eu faço, o que eu tenho que fazer? Talvez com alguma intenção foi essa pergunta, mas Jesus, no versículo de número 19, respondeu para ele: sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás e não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. No versículo de número 20, ele revela que os mandamentos era muito bom para ele, porque ele os conhecia, porque ele já sabia de cor e salteado, como diz alguns irmãos nordestinos. No versículo 20 ele dá uma resposta para Jesus dizendo: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, quando Jesus detalha os mandamentos para ele, de forma teórica ele disse: não, se for só isso, eu estou em dia, eu estou ok. Mas Jesus aprofunda esse bate-papo, porque de imediato este jovem, ele vivia a sua vida de forma muito superficial. A vida espiritual desse jovem era uma vida de superficialidade. O cristianismo que esse jovem vivia era um cristianismo superficial. O tema dessa mensagem de hoje é: saia de cima do muro. Quando eu estava lendo e escrevendo algumas coisas a respeito dessa ministração, o Senhor ministrou no meu coração muito forte: saia de cima do muro. Muitas pessoas têm vivido a sua vida espiritual, têm vivido um cristianismo em cima de um muro. Mas calma aí, eu quero conversar algumas coisas com você. Por fora, esse jovem aparentava uma boa religiosidade, porque ao avistar Jesus, para o pessoal da mídia seria a melhor foto do ano. Ele se joga no chão, ele se lambe, ele derrama lágrimas, ele vai para o chão e diz: uau, bom mestre, bom mestre. Sabe, eu não sei se você, ao longo da sua vida, quando você vai preencher uma ficha de trabalho, ou de algum concurso, ou de algum hospital, sabe lá quando tem religião, e você preenche evangélico, cristão? Esse jovem estava vivendo essa vida dessa maneira. Para ele, aquele ato que ele fizera estava ótimo, estava nos padrões. E assim também é nos dias de hoje. Quando abrimos as nossas redes sociais, nós vemos na bio do Instagram lá, de muitas pessoas, um texto bíblico. E tudo isso é muito lindo.
Nós vemos lá uma cruzinha, simbolizando o que é cristão. E tudo isso é muito legal. Nós vemos lá um texto dizendo, o Senhor é comigo, Deus é fiel, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas só que quando nós vamos aprofundar de maneira prática na vida deste ou dessa, nós vemos que é somente uma fé superficial. E isso entristece o Espírito Santo de Deus, porque isso não é o tudo. Isso não é o tudo, isso não é suficiente. Esse jovem vem a Jesus com um desejo no seu coração, mas o seu desejo de imediato era um desejo superficial, porque ele se contentara que ele conhecia os mandamentos. Ele estava contente que ele sabia de cor os mandamentos de Deus. Mas ele tinha uma pergunta no seu coração: o que eu faço para herdar a vida eterna? O problema é que a gente acha que a religião é tudo. E a religião, ela não é tudo. A nossa religião, a sua religião não é tudo. Não é o suficiente. No texto que lemos, nós vemos um jovem que ele não estava disposto a pagar nenhum preço pelo Evangelho. Ele não estava disposto a pagar nenhum preço em favor do reino de Deus. No texto que lemos, nós vemos um jovem que não estava disposto a abandonar os seus valores e seguir os valores do reino de Deus. Ele não estava disposto a abandonar os seus valores, a abandonar aquilo que ele tinha de mais precioso, para seguir o que o reino de Deus tinha proposto para ele. Observe que quando ele está fazendo as perguntas e ao mesmo tempo respondendo as perguntas para Jesus, o peito dele está estufado. Mas Jesus foi aprofundando, foi afunilando esta conversa. E nós observamos o versículo de 21 e 22, que Jesus começa a afunilar o bate-papo, porque Jesus fita os olhos nele, e a Bíblia diz que Jesus o amou. E quando Jesus o amou, Jesus deu o seu melhor para ele. Jesus, quando olha com os olhos fixos para este homem, Jesus dá o seu melhor para ele, que é o amor dele. Observe aqui um paralelo, que Jesus está dando o seu melhor para este jovem, para este homem. Mas só que no versículo de número 22, vamos ler o 21, Jesus ainda fala assim: olha, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e você terás um tesouro no céu. E Jesus depois olha para ele e fala: e depois você vem e segue-me. E aqui encerra um diálogo entre Jesus e este homem, porque o escritor do Evangelho de Marcos escreve: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. À primeira instância, vemos Jesus o amando e dando o seu melhor para ele. E logo em seguida, nós vemos, ao receber um convite de Jesus, ao receber um convite do Evangelho, este homem saindo de fininho pela tangente. E o tema dessa mensagem é: saia de cima do muro. Porque esse jovem, quando ele está fazendo perguntas e perguntando coisas para Jesus e respondendo coisas para Jesus, ele está com seu peito estufado, porque talvez ele estava vivendo a sua vida em cima do muro, tranquilo, na vibe, sabia de mandamentos, sabia de religião, sabia adorar a Deus, sabia dizer que ele era bom,
Mas quando ele recebe um convite para o tudo ou nada, quando ele recebe um convite do Evangelho para seguir Jesus, ele, sabe aquela pessoa que deixa você falando? Sabe? Aquela pessoa que deixa você só na sua, não quero. Te dá um não grandão. Foi o que esse jovem fez com Jesus. Foi o que ele fez com Jesus. Muitas pessoas estão andando nesse lugar. Muitas pessoas estão andando quando recebem um convite de maior nível para seguir Jesus. Elas não querem andar em aliança. Muitas pessoas estão deixando Jesus falando sozinho. Mas antes elas dão carteirada em Jesus, sabendo de mandamentos, sabendo de adoração, sabendo de todas essas coisas. Mas quando Jesus chama elas para o lugar maior, para o lugar de aliança, para o lugar de compromisso, para o lugar real, elas estão dizendo não para o nosso bom mestre. Foi o que ele fez. Muitos não estão querendo ser um seguidor de Jesus mais. São muitas as pessoas que não querem mais andar em compromisso com Jesus. São muitas as pessoas que estão caminhando em cima do muro. Em cima de um muro, se consideram um seguidor de Jesus, se consideram evangélico, porque na sua bio do Instagram tem um versículo bíblico, se consideram evangélico, porque você tem um adesivo no carro, escrito Jesus, o sangue de Jesus, se considera evangélico, porque você se batizou na igreja, mas quando Jesus está lhe convidando para sairmos de cima do muro, a nossa resposta para ele é não. Nós precisamos entrar com tudo naquilo que Deus está nos chamando para entrar. Nós precisamos, como igreja, como família, como filhos de Deus, como mulheres de Deus, como homens de Deus, como jovens, entrar naquilo que Deus tem para nós. E esses dias, irmãos, são dias apertados, são dias difíceis, são dias de tomarmos decisões poderosas e tremendas para as nossas vidas. Esses são dias de eu e você tomar uma decisão para o nosso coração. Não são dia de ficarmos em cima do muro, porque até o muro é do diabo. Porque até o muro é do diabo. Porque até o muro, esse é o tempo de eu e você conhecer de fato o autor da nossa fé. Esse é o tempo, esse é o dia 27 de julho de 2025, de eu e você conhecer o mantenedor da nossa vida. Aquele que sustenta você, aquele que sustenta a sua família, aquele que sustenta o seu coração, aquele que sustenta os seus recursos, aquele que sustenta os seus negócios, aquele que sustenta a igreja dele. Esses são dias de nós conhecermos ele, o Alfa e o Ômega, aquele que nos ama, aquele que nos amou primeiro. Porque o amor de Deus é Deus entregando o seu melhor, o seu tudo para nós. E a nossa resposta como tem sido? Qual tem sido? Qual tem sido as nossas respostas desses dias? O que seria mais valioso para esse jovem? O que seria mais valioso para este homem? Será que era o sucesso da vida dele? Será que era o dinheiro na vida dele? Ou seguir a Cristo e ter vida eterna? Pastor, não pode ter os dois? É claro que pode! É claro que eu posso, mas Cristo precisa voltar a ser o centro das nossas vidas, voltar a ser a primazia, voltar a ser o número 1 do nosso coração. Irmãos, eu não posso ao mesmo tempo ter uma vida que não obedece a Deus e ao mesmo tempo ter uma vida que segue a Cristo. Essas coisas não se encaixam. Essas coisas não colam, a verdade é essa.
que ele queria a vida eterna. Ele queria, porque ele estava preocupado: Senhor, bom mestre, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Mas ao mesmo tempo, ele não queria sair de cima do muro. Ao mesmo tempo, ele não queria abandonar a sua vida. Ao mesmo tempo, ele não queria abandonar os seus negócios. A grande verdade é que ele não estava disposto a entregar nada para Deus. A grande verdade é que esse homem não estava disposto a entregar nada para Deus. E Jesus já tinha dito: se vocês querem vir a mim, se você quer vir até mim, você precisa, negar a si mesmo. Não tem como ser um discípulo de Jesus, não tem como ser um discípulo de Cristo, um seguidor do Evangelho em cima do muro, com meias decisões. Não tem como, nós não conseguiremos. Não tem como um discípulo de Jesus amar a Deus e amar o mundo. Não tem como um discípulo de Jesus amar o Evangelho e amar os prazeres da carne. Não tem como. Não tem como. Uma vez Jesus disse que nós iríamos até aborrecer pai e mãe por causa do Evangelho. É um lugar de aborrecimento. O Evangelho é algo muito tremendo. Lucas capítulo 14, versículo 26, Jesus está pregando o Evangelho e ele fala assim: olha, se alguém quer vir após a mim e não aborrecer pai, se alguém quer me seguir e não aborrecer mãe, se alguém quer me seguir e não aborrecer irmão, se alguém quer me seguir e não aborrecer mulher, se alguém quer vir a mim e não aborrecer a si mesmo, não pode ser o meu discípulo. Se a sua vida não está sendo aborrecida para você mesmo, se algumas, não é aborrecimento de chatice, de ser chato, pastor, você está pregando contra a família? Não, irmãos, mas em algum momento, em algum momento nós vamos ter que desagradar alguém para poder agradar ao Senhor. Em algum momento na sua vida, você vai ter, e isso é um ponto crucial, após você seguir Jesus, em algum momento alguém vai ficar desagradado de você. Alguém da sua família, um pai, uma mãe, um tio, um parente, alguém, por causa do Evangelho. Chega um ponto na nossa vida, queridos, que eu e você precisamos urgentemente tomar uma decisão. E essa decisão, esse lugar, não cabe ao seu parente, não cabe o seu pai, não cabe a sua mãe, não cabe você, não cabe o seu cônjuge, não cabe o seu filho. Existe uma decisão que nós tomamos na nossa vida, que esse lugar só cabe eu e o Senhor, você e o Senhor. E esse lugar é o lugar de sair de cima do muro, de escolhas, de decisões. Muitos de nós precisamos assumir uma responsabilidade, porque ainda estamos em cima de um muro. Muitos de nós não rompemos, não desenvolvemos. Muitos de nós estamos vivendo coisas na nossa vida, porque nós temos que tomar um posicionamento de escolhas, de se posicionar diante de Jesus. E essas escolhas são particulares, são peculiares. A expressão saia de cima do muro quer dizer, assuma um lugar de responsabilidades. A expressão saia de cima do muro quer dizer, assumamos juntos um lugar de posicionamento. É hora de tomarmos uma decisão. Jesus não nos chamou para sermos discípulos anônimos.
Jesus não te chamou para você ser um discípulo 007. Não, Jesus te chamou para transbordar. E quando um discípulo está transbordando, ele nunca conseguirá ser anônimo. Não, um discípulo quando está cheio de Jesus, um discípulo quando está cheio de graça, cheio de amor, cheio de afeto, cheio de glória, cheio de esperança, ele não consegue ser anônimo, porque ele está dia e noite transbordando, dia e noite transbordando. Você está transbordando, querido. Porque com certeza você um dia tomou uma decisão de sair de cima de um muro. Mas e aqueles que ainda não tomaram uma decisão? Pastor, você está pregando para novo convertido? Não. Também não. Essa ministração é uma mensagem para o meu, o seu coração, para aquele que tem 10 anos de cristão, 20 anos, porque até com 20 anos, 30 anos, precisamos tomar decisões radicais na nossa vida, na nossa jornada com Cristo, porque a nossa jornada com Cristo ela é uma caixinha de surpresas. Tem coisas que você se depara e fala, meu Deus, e agora? Quem poderá me defender? Aí Jesus aparece, Jesus Cristo do salvo, aquele que morreu ao 3º dia. Então entenda isso. Não dá para ficarmos em cima do muro, precisamos tomar uma postura diante do nosso Senhor. Não tem como. Eu ouvia isso e eu ficava pensando, meu Deus, o que é isso? Não tem como cochearmos em 2 pensamentos. Não tem como, você não pode. Você não terá sucesso, você não terá vida, você não será frutífero quando eu e você cocheamos em 2 pensamentos. E muitos de nós estamos cocheando em 2 pensamentos. Cochear é balançar um pouco ali, um pouco aqui, tá fazendo um sirigueixo. Um pouco ali, um pouco aqui. Um dia você tá lá, um dia você tá aqui, um dia você quer, outro dia você não quer, um dia você tá abaixo, um dia você tá... Não, nós não conseguimos ser frutíferos no Senhor quando nós cocheamos em 2 pensamentos. Cochear em 2 pensamentos é oscilar. É oscilar de um lado para o outro. O povo de Israel estava vivendo um momento muito indeciso de suas vidas. Eles estavam indecisos, eles estavam cocheando em 2 pensamentos, e Deus usa a vida de Elias para liberar essa palavra para eles. Eles estavam assim: hoje eu irei seguir o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Amanhã nós iremos seguir o Deus Baal, o Deus falso. E assim eles estavam. O coração deles estava dessa maneira. A mente deles estavam cocheando em 2 pensamentos. Um dia seguia o Deus de Israel, o verdadeiro. No outro, seguia o Deus Baal falso. De dia, seguia o Deus Baal. De noite, o Deus verdadeiro. Na igreja, no templo, eles seguiam o Deus verdadeiro. Lá fora, eles seguiam o Deus falso, Deus Baal. Aí Elias vem com muita violência, com muita autoridade, no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, e diz: ei, povo lindo. Eu imagino o Elias olhando para eles dizendo: ei, meus moranguinhos do Nordeste. Como que é o trem lá? Ei, meus moranguinhos do amor. Moranguinhos do amor. Crocantes. Até quando? Até quando? Vocês vão cochear em 2 pensamentos? Foi a palavra de Elias, do Senhor, através da vida de Elias. E essa direção era que eles precisavam, assumir um compromisso. Queridos, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas eu vou usar hoje. Você precisa tomar um lado. Não estamos falando de
de pessoas, mas o lado do Senhor. Precisamos tomar o lado do Senhor, precisamos tomar uma decisão, precisamos tomar um partido, precisamos de fato descer do muro. De fato, essa é a palavra mais clara que eu tentei usar aqui, descer de cima do muro, porque não dá para misturar as coisas, não dá um pouco de uma coisa, um pouco de outra. E muitas vezes nós percebemos que a nossa vida cristã é dessa maneira, é assim, o convívio com o mundo, não o mundo físico, mas o mundo, o sistema de valores. O sistema de valores tem nos atingido, tem nos perseguido. Muitas pessoas, elas até tentam, mas um dia elas abraçam o cristianismo e no outro dia elas abraçam o mundo caído. O mundo caído. Pessoas que querem abraçar as ideologias. As pessoas têm abraçado as ideologias, as pessoas têm abraçado os valores do mundo que são contrários à palavra de Deus. Se você nesses dias tem abraçado as ideologias e os valores que é contrário à palavra de Deus, meu irmão, meu precioso, você hoje precisa tomar uma decisão para o seu coração. Uma decisão linda, uma decisão abençoada, que você não vai ter perca com isso, você vai ter ganho, porque no reino de Deus nós temos ganho, a vida abundante é ganho, o evangelho é ganho, o evangelho é ganho. Tome decisões, nós queremos o Senhor, e o que o Senhor fez por nós, sem deixar o meu coração se perder, os meus passos se perderem, os nossos passos. Nós queremos o Senhor nesses dias. O Senhor está nos chamando, igreja, para um posicionamento. O Senhor está me chamando, te chamando para um posicionamento, e não é um posicionamento qualquer. É um posicionamento diferenciado, que seja preferencial escolher o Senhor, que de preferência você escolha o Senhor. Jesus, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 11, o próprio Senhor disse: aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é santo, aquele que está em estado de santidade, que ele continue, que ele persevere, que ele tenha continuidade, santifique-se ainda mais. Aquele que é puro também, que ele permaneça, e que ele tenha constância nos atos de pureza, que ele continue purificando-se mais ainda. Mas aquele que é impuro, cometa-se mais impureza ainda. Jesus estava dizendo através do livro de Apocalipse, estava dizendo que, cara, nós precisamos tomar um posicionamento, uma postura, e o desejo de Deus é que eu e você não se distanciemos do Senhor. Deus tem um desejo, e o desejo dele é esse. Muito pelo contrário, o Senhor quer que sejamos integral. E Ele quer que nós vivamos integralmente para Ele. Essa não é uma palavra de denúncia ao meu e ao seu coração, uma palavra de acusação, não. É uma palavra para eu e você pensarmos e falar: